Nesta série sobre o julgamento do caso das dívidas ocultas, já respondemos várias perguntas. Falamos do processo, dissemos onde, quando e como tudo começou. E dissemos também que o julgamento irá decorrer aqui, no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança da província de Maputo, vulgo BO. Mas há ainda uma pergunta por responder. Quem é o juiz? A função de cada um aqui presente foi indispensável para atingir o resultado pretendido, que era um enriquecimento fácil, ilícito. Este é o juiz do caso das dívidas ocultas. Efigênio José Batista, de 42 anos de idade, nasceu em Luabo, província da Zambésia. O seu ensino básico foi dividido entre as cidades de Quelimane e Beira, em Sofala, terra onde nasceu o seu pai. Foi lá onde permaneceu até 2003, quando foi admitido na Universidade Eduardo Mondlane, cidade de Maputo, para frequentar o curso de licenciatura em Direito com uma das melhores médias, 18 valores. Depois da formação em Direito, concorreu ao Conselho Superior de Magistratura Judicial e lá também foi admitido com uma das melhores notas. Foi aí então que começou a desempenhar o papel de juiz, a 1 de março de 2011. A porta de entrada foi Xeringoma, sendo que depois de algum tempo passou a cobrir simultaneamente mais 2 distritos, Caia e Xemba, todos em Sofala. Mais tarde, a profissão ditou que fosse transferido para Manica e depois para Tete. Neste último ponto, trabalhou de 2017 até 2020, quando foi transferido para a 7ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, tendo sido promovido pelo Conselho Superior de Magistratura para a Vara Criminal, 6ª secção, a 31 de março de 2021. É a sua primeira experiência num tribunal provincial e como juiz de nível B. O também professor universitário é conhecido por ser severo nas suas decisões. O meritíssimo Efigênio José Batista, que geralmente preside uma mesa como esta que aparece na sua imagem, já esteve do outro lado da barra da justiça, no chamado Banco dos Réus, e foi por 2 vezes. Primeiro, acusado de ameaça e segundo, acusado de agressão. Embora as denúncias tenham sido feitas quando exercia funções em Manica, foi quando ocupava o cargo de juiz-presidente em Tete que foi julgado e condenado a apenas de 5 e 3 meses de prisão. Mas o juiz nunca ficou preso, porque as penas foram convertidas em multa. Aliás, saindo numa das sessões de julgamento, no dia 28 de maio de 2018, o juiz Efigênio José Batista disse que a decisão tinha sido injusta. O juiz diz que o ofendido, o suposto ofendido, não sofreu luxação de joelho, não sofreu torturas, não sofreu sangramento. Mas depois o juiz diz que cometeu um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta doença ou impossibilidade para trabalho. Ora, não se pode dizer que cometeu um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta doença ou impossibilidade para trabalho, porque a pessoa não sofreu. Se a pessoa não sofreu nada. Negou qualquer comportamento criminoso naquela altura e numa entrevista exclusiva à STV, negou de novo. Também tenho ouvido pessoas a falarem, até nos jornais, que eu fui condenado em primeira instância em 3 meses de prisão. É verdade, condenaram-me em 3 meses de prisão, mas depois eu recorri da decisão e o Tribunal Superior de Recursos da Beira anulou a decisão. Por isso eu não tenho cadastro nenhum criminal, porque aquela decisão de 3 meses foi anulada pelo Tribunal Superior de Recursos. E depois, quando querem, usam aquela decisão que mais lhes interessa. Não sei porque não colocam aquela decisão que revogou aquela outra. Mas enfim, as pessoas é que sabem o que fazem. E são essas pessoas que dizem mais. No distrito de Caia, foi alvo de contestação popular que teria resultado na queima da sua residência de serviço. Quando foi trabalhar em Manica, indivíduos desconhecidos teriam invadido a sua residência de serviço e defecado na entrada do tribunal em 2016. De novo, Efigênio José Batista diz que é tudo mentira. Tenho ouvido pessoas a falarem que em Caia queimaram minha casa, não sei o que. Eu não respondo a isso, mas isso não é verdade. Nunca ninguém queimou a minha casa. Nunca ninguém queimou a minha casa em nenhum lugar. Mas como Efigênio José Batista chegou a juiz das dívidas ocultas?
O primeiro magistrado a tratar do processo 18/2019-C foi o juiz de instrução do Tribunal Judicial de Maputo, Délio Miguel Pereira Portugal. Foi ele que, em 2019, ordenou a detenção de 19 arguidos supostamente implicados no caso dos empréstimos ilegais. Contudo, em abril do mesmo ano, Portugal foi afastado do caso, acusado de violação dos preceitos básicos do processo penal na condução do caso. Assim, o processo sobre as dívidas ocultas passou para as mãos da magistrada Evandra Gonçalo Amus, juíza de Direito B da 6ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que presidiu os primeiros atos judiciais do processo. O que ocorre é que, em abril, num processo interno de movimentação de magistrados, olhado com desconfiança pela sociedade civil, Evandra Gonçalo Amus foi conduzida para a 10ª secção do mesmo tribunal e no seu lugar foi colocado Ifigênio Batista, que, à data dos fatos, trabalhava na 7ª secção. Tal foi anunciado através da deliberação número 71/CSMJ/CP 2021 de 31 de março, onde o Conselho Superior de Magistratura Judicial nomeou Ifigênio Batista, juiz de Direito B, interino, da 7ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, para a 6ª Secção do mesmo tribunal. De todas as formas, não seria a juíza Evandra Gonçalo Amus a conduzir o processo, já que o novo Código do Processo Penal indica que compete ao juiz de instrução exercer as funções jurisdicionais relativas à instrução, dirigir a audiência preliminar e decidir quanto à pronúncia nos termos prescritos neste Código. 2. Não pode proceder ao julgamento do arguido o juiz que no processo respectivo tenha contra ele proferido despacho de pronúncia. Ou seja, o magistrado que conduz a instrução preparatória e profere o despacho de pronúncia não é o mesmo que julga o caso. Fora as movimentações, a prática obriga a realização de um sorteio dentro das secções criminais do Tribunal Judicial que determina definitivamente quem conduz o julgamento. Quis tal sorteio que fosse Ifigênio José Batista. Não estou preocupado em agradar, eu estou preocupado em fazer aquilo que a lei manda. Então, se a lei me manda, eu faço. Se a lei não manda, eu não faço. Ponto final. E, para os que duvidam da sua índole, o juiz das dívidas ocultas deixa uma mensagem. Eu sei que as pessoas não gostam da minha postura. E uma das coisas que as pessoas não gostam da minha postura é que eu sou alérgico à corrupção. Não gosto. Ifigênio José Batista, este é o juiz que a partir de segunda-feira entra por esta tenda instalada na cadeia de máxima segurança, vulgo BO, aqui na província de Maputo, para sentar naquela cadeira e ouvir um a um os 19 arguidos e 67 declarantes do caso das dívidas ocultas, o processo 18/2019-C, cujo desfecho todo mundo quer ver e pode ajudar a recuperar o nome de Moçambique no cenário internacional. Sebastião Goman, Fernandes Varela, Milcon Chichume, STV.